Quando Júlio César foi assassinado em 15 de março de 44 a.C., o poder de Roma ficou dividido entre vários líderes. Mas, em última análise, dois homens emergiram como os principais concorrentes pelo controle da então República Romana: Marco Antônio e Otaviano. Marco Antônio era um dos principais comandantes militares de Roma e tinha uma relação próxima com a rainha do Egito, Cleópatra. Otaviano era o sobrinho e herdeiro designado de Júlio César, mas só um iria comandar Roma. E já que você gosta tanto de história como nós, por favor, inscreva-se no canal, dê seu like se o conteúdo for do seu agrado, pois assim você ajuda o canal a trazer mais histórias toda semana. Sejam bem-vindos. Nós somos o canal História em 3 Atos. Ato 1. Atenção. Marco Antônio era um dos principais aliados de César, enquanto Otaviano era o seu sobrinho neto adotivo. Após a morte de César, Antônio tentou assumir o controle do governo, mas sua autoridade foi desafiada por Otaviano e outros líderes romanos. Ao contrário de Otaviano, Marco Antônio não era um nobre, mas um general amado pelo povo de Roma, devido às suas conquistas, sendo o braço direito de Júlio César e um homem de ação. Para apaziguar a situação, criaram um segundo triunvirato, entre Otávio, Marco Antônio e Lépido, dividindo a República Humana entre os três, com o objetivo de consolidar o poder e eliminar seus oponentes políticos. Otaviano ficaria com a Itália, Sicília e Sardenha, Lépido com a África e Marco Antônio com o Oriente, incluindo o Egito, a Síria e a Ásia Menor. Nas suas expedições, Marco Antônio conheceu a rainha Cleópatra do Egito em 41 a.C., que acabaram por se aproximar. Em 40 a.C., Marco Antônio casou-se com Otávia, irmã de Otaviano, em um casamento de conveniência para consolidar a aliança entre Marco Antônio e Otaviano. O casamento foi politicamente motivado e não baseado em amor ou afeto, e acabou tornando-se tensa devido ao relacionamento extraconjugal de Marco Antônio com Cleópatra. Esse triunvirato não durou muito tempo, já que em 36 a.C., Otaviano e Marco Antônio se uniram em uma expedição militar contra os Partos, ou o Império Arsácida, e Lépido foi forçado a se aposentar após tentar trair Otaviano. Agora, com o poder devidamente dividido entre Otaviano e Marco Antônio, as tensões se acentuavam, e quando em 32 a.C. Antônio divorciou-se de sua esposa Otávia, irmã de Otaviano, e casou-se com Cleópatra, rainha do Egito, Otaviano e seus aliados tinham um motivo perfeito para declarar guerra a Marco Antônio, usando o pretexto de traição. Marco Antônio, por sua vez, decidiu atacar Otaviano antes que ele pudesse reunir todas as suas tropas e iniciassem um ataque contra ele. Ato 2. A Batalha. O ataque de Antônio a Otaviano ocorreu em 2 de setembro de 31 a.C., perto da cidade de Ácio, na Grécia. A batalha durou um dia inteiro e foi intensa, com cerca de 800 navios envolvidos. As forças de Otaviano tinham a vantagem, com navios mais leves e manobráveis, além de uma artilharia pesada que podia atingir os navios inimigos a uma distância maior. As forças de Marco Antônio e Cleópatra eram compostas por navios mais pesados e lentos, com menos artilharia. Durante a batalha, as forças de Otaviano conseguiram cortar as linhas de abastecimento de Marco Antônio e Cleópatra, deixando-os sem suprimentos e enfraquecidos. Com a batalha em curso, Cleópatra e Marco Antônio fugiram ao ver seu plano dando errado, algo que não foi percebido pela frota de Otaviano, que prosseguiu a luta até incendiar e afundar toda a frota de Marco Antônio. A batalha foi extremamente sangrenta, com muitas baixas de ambos os lados. Estima-se que cerca de 20.000 soldados romanos e egípcios morreram durante a batalha, incluindo muitos líderes militares importantes. Após a vitória, ao saber que Marco Antônio havia fugido,
a Otaviano restava apenas um desejo: caçar Marco Antônio e Cleópatra e fazê-los pagar. Ato 3. O fim da vida e o início do Império. Após a derrota na Batalha de Ácio, Marco Antônio e Cleópatra fugiram para o Egito, onde foram perseguidos por Otaviano e suas tropas. Em 30 a.C., as forças de Otaviano invadiram o Egito e cercaram Alexandria, onde Antônio e Cleópatra estavam refugiados em um mausoléu, onde se prepararam para o fim de suas vidas. Antônio, acreditando que Cleópatra havia tirado sua vida, decidiu fazer o mesmo, caindo em sua espada. No entanto, Cleópatra ainda estava viva, e ao saber da morte de Antônio, decidiu segui-lo, deixando uma marca na história como uma das mais famosas rainhas egípcias. Com a morte de Antônio, Otaviano consolidou seu poder em Roma e tornou-se o primeiro imperador romano, sob o nome de Augusto. A derrota de Antônio na Batalha de Ácio e sua morte foram decisivas para o fim da República Romana e o início do Império Romano, marcando um dos momentos mais importantes da história antiga. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final. Inscreva-se no canal e até a próxima.